O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei, viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Vocês: viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Vocês: viverei, eleito, converte. Converte o meu coração. Dá para ser mais forte. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração.
Hoje nós celebramos com muita alegria a festa do batismo de nosso Senhor. Nós encerramos o tempo do Natal e iniciamos agora na igreja esse tempo comum, que não é porque é comum que não tem o seu grande valor. Durante esse tempo nós iremos meditar e refletir o mistério da vida pública, da vida missionária de nosso Senhor. E nada melhor do que começar esse tempo comum refletindo e meditando sobre o batismo de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia de hoje, nesse primeiro momento, eu queria falar sobre o que de fato significa para nós Jesus ser batizado. Eu não sei se vocês têm clara noção, mas o batismo de João Batista era um batismo de conversão. Portanto, era um batismo para pecadores. Publicanos, ladrões, prostitutas, as pessoas de má vida, que estavam marginalizadas, colocadas à margem da sociedade, e que ouviam a pregação de João e pediam para serem batizados, para mudarem de vida. Então por que, Frei? Por que Jesus aceita entrar na fila dos pecadores? Por que Jesus aceita aquele batismo que era um batismo para pecadores? Eu me lembro bem que no dia da aula de sacramento, essa foi a questão que o professor colocou para nós na aula de teologia. Por que Jesus, mesmo sem ter pecado, aceitou ser batizado por João? Existe uma máxima na teologia que diz o seguinte: aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Então, para nos redimir totalmente, Jesus assume a nossa condição humana, exceto no pecado, mas totalmente. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E por isso que ele entra na fila dos pecadores sem ser pecador, porque ele é o santo dos santos. Mas para quê? Para fazer-se solidário a nós, por amor a nós. E veja, a igreja ainda nos ensina algo mais especial ainda. Quando Jesus entrou nas águas do Rio Jordão, ele não entrou ali para ser purificado, ele não precisava disso. Mas a partir do momento em que ele entra nas águas do Rio Jordão, ele purifica as águas. Com a sua vida, com a sua pessoa, ele purifica aquelas águas nas quais um dia eu e você iríamos ser batizados. Esse é o sentido de Jesus ter sido batizado. Primeiro, para se fazer solidário a nós, por amor a nós. E segundo, para purificar aquelas águas que eu e você seríamos batizados um dia. E que maravilha, gente. Naquele momento tão bonito, tão forte da vida de Jesus, nós temos a graça de ter acesso a um grande mistério que ninguém até então tinha revelado. Qual o mistério, Frei? O mistério da Trindade. Não sei se vocês perceberam, mas ali no batismo de Jesus, nós temos acesso às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus, que sai da água, o Espírito Santo que vem em forma de pomba e a voz do Pai. Um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo se manifesta para todos nós. É uma grande manifestação de Deus.
E tudo isso acontece exatamente ali, naquele momento do batismo de Jesus. E por isso que nós temos que agradecer a Deus, por essa manifestação do amor misericordioso de Deus. Mas, desde anteontem, quando eu estava rezando, meditando e refletindo, esse evangelho, o que me vinha ao coração não era pregar sobre o batismo de Jesus. Eu queria pregar sobre o outro batismo, um outro batismo. Qual, Frei? O meu e o seu. Hoje não é dia apenas da gente refletir sobre o batismo de Jesus, mas é o dia da gente refletir sobre o nosso batismo. E aí eu queria já fazer uma pergunta para você. Você lembra a data do seu batismo? Cri, 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 cri. Se não se lembra, cria vergonha, tá? E vai buscar. Porque não é uma data qualquer. No dia do seu aniversário, todo mundo canta parabéns, todo mundo faz festa, reúne todo mundo, ganha presente. O dia que você nasceu para esse mundo foi um dia importante. Mas o dia que você nasceu para o céu foi um dia muito mais importante. O dia do seu batismo foi o dia que você se tornou cidadão do céu. O dia que você se tornou filho de Deus, herdeiro da salvação. Então, se a gente gosta de comemorar o nosso aniversário civil, imagina o nosso aniversário espiritual. Vá atrás. Eu me lembro quando eu fui batizado, porque eu fiquei pagão 5 anos, tá? Eu me lembro que eu escolhi os meus padrinhos. E que dia especial na minha vida. O dia em que eu fui batizado por um Frei Agostinho, lá na colônia dos Rancenianos, em Antônio Diogo. Esse mesmo Frei foi o Frei que inspirou a minha vocação. Eu sou capuchinho hoje porque eu vi a vida dele toda ali entregue, o trabalho com os Rancenianos, durante mais de 34 anos. Nessa mesma igreja que eu fui batizado, eu tive a graça de presidir a minha primeira missa. Então não tem como esquecer uma data tão importante, tão valiosa na minha vida de fé. Na verdade, o primeiro passo na minha vida de fé. Então eu não posso, de modo algum, e nem você, desvalorizar esse dia, o dia do seu batismo. Mas aí, meu povo, eu queria fazer uma reflexão com vocês muito, 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 muito importante. O que o batismo se tornou? Infelizmente, hoje, a celebração do batismo tem se tornado cada vez mais uma formalidade, um rito formal. E eu falo isso não é de ouvir falar, não. Eu falo isso de experiência. Eu vou fazer 9 anos de padre, 7 anos da minha vida eu fui pároco. E toda vez que um casal chegava para batizar o filho, eu perguntava, por que você quer batizar seu filho? E as respostas eram as respostas mais engraçadas. Ah, Frei, eu quero batizar meu filho porque o bichinho está se assustando. Ah, Frei, eu quero batizar meu filho porque eu tenho medo de quebrante. Ah, Frei, eu quero batizar meu filho porque eu quero uns padrinhos para dar presente, né? Tudo. Eu escutei praticamente todas as respostas mais bizarras possíveis. E pouquíssimas vezes eu escutei o motivo principal. Frei, eu quero batizar o meu filho, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. O batismo é uma condição para a salvação.
Por isso que as pias batismais normalmente ficavam lá na porta principal, do ladinho da porta principal, para dizer, é o sacramento porta, é o sacramento de entrada na vida cristã. Então, batismo não é a preocupação de tirar uma foto para postar no Instagram, para postar nas redes sociais, e depois leva o menino para casa e faz aquela cervejada, aquela cachaçada, aquela diversão toda. E depois não traz o menino mais na missa. Não se preocupa de educar a criança nos caminhos de Deus, nas coisas de Deus. Acha que o batismo é mágica. Tem muita gente que acha que o batismo é mágica. Traz o menino, joga água na cabeça, depois tira a foto e depois pronto. Quando tiver maiorzinho, traz para fazer a primeira Eucaristia, para tirar a foto de novo e pronto. Não! Se você batizou o seu filho, eduque o seu filho na fé. Tem menino que tem medo de padre, que não pode ver uma freira que acha que é o Batman. Eu vou falar uma história da minha vida. Um dia eu vinha lá de Sobral para cá, saí de lá à noite. Peguei o ônibus à noite, viajei a noite toda para amanhecer aqui. Às 6h30 da manhã eu acordei. Eu estava de hábito, né, aquela roupa lá de São Francisco que a gente usa. E tinha duas crianças assim, ó, em cima de mim, assim, ó, olhando. Era um rapaz, um meninozinho de 7 anos, a outra devia ter 5. Aí eu, bom dia, né, querendo ser simpático, bom dia. Aí o menino disse assim, ei, tu é um padre ou é um ninja? Eu disse, já sei que esse menino é de igreja. Porque os filhos dos casais que eu acompanho, que eu conheço, que são de igreja, quando me veem, estende os braços, corre para mim, dá um abraço, dá um beijo. Então, se você batizou o seu filho, eduque o seu filho na fé, ensine o seu filho a gostar das coisas do céu. Que o ambiente litúrgico, que o ambiente das coisas sagradas não seja estranha para ele. Pelo amor de Deus. Não faça com que o batismo seja apenas um ato formal, que infelizmente é o que tem se tornado em muitas instâncias da igreja. E aí aqui a gente pode voltar, presta atenção. O que era de fato o batismo lá nas primeiras comunidades? Assim que Jesus ressuscitou e voltou para junto do Pai, e a comunidade começou a ser formada, o que era de fato ser batizado? Lembra? Para ser batizado era necessário o quê? Um longo caminho catecumenal. Aqueles que aceitavam a fé eram preparados para que na vigília pascal, na noite pascal, aquelas pessoas entrassem na vida da comunidade. E tem um detalhe todo especial. Ser cristão naquela época, 2 pontos. Era sinal de que você podia morrer a qualquer momento. Eu tive a graça de conhecer o Coliseu, lá em Roma, e eu me lembro que a nossa guia dizia, ó, por essa porta, muitos cristãos entraram nessa arena, e aqui muitos derramaram o seu sangue, aqui muitos foram queimados, aqui muitos foram devorados vivos pelas feras, aqui muitos foram queimados vivos. Se naquela época eu fosse batizado, eu sei que eu poderia ser morto a qualquer momento. Veja a vida de São Tarcísio, veja a vida de São Sebastião, veja a vida de tantos e tantos santos do início do cristianismo. Ser batizado era sinal, não de formalidade, mas um estado de vida. Eu estou disposto a dar a minha vida por Cristo a qualquer momento. Isso era ser batizado. Mas aí, aulinha de história da igreja,
De repente o imperador se converte, se torna cristão, e agora todo mundo tem que ser cristão. Ih! Vamos lá, batiza todo mundo. Os batismos de massa. Todo mundo agora tem que ser cristão. Aí você imagina o que se tornou, né? Um monte de cristão por formalidade, por obrigação e não por convicção. Como foi que nasceu a vida religiosa na igreja, Frei? Exatamente por causa disso. Muitos homens e mulheres disseram assim, não, esse tipo de cristianismo não dá para viver, vamos para o deserto. Vamos viver o nosso batismo lá. Assim nasceu a vida religiosa na igreja. Frei, pelo amor de Deus, por que o senhor está contando tudo isso? Porque nós precisamos retomar o verdadeiro sentido do batismo, meu povo. Porque infelizmente hoje não está diferente. Porque eu tenho uma cruz no peito, porque eu tenho um véu, porque eu tenho uma corrente, porque eu uso um hábito. Eu uso uma blusa de santo. Eu me digo cristão. Isso não vai me dar credencial para o céu. Isso não vai me dar credencial, elite no céu, não. É o meu comportamento, é a minha vida. É o jeito como eu me comporto. Não adianta de nada eu colocar lá no meu perfil do Instagram, católico, apostólico, romano, e ser a favor de tantas e tantas coisas que ferem a nossa fé. Tantos e tantos cristãos católicos que colocam lá, filho de Deus, mas ficam fazendo confusão, são cruéis nos comentários, nos compartilhamentos, no jeito de se portar, que eu fico pensando, será que é cristão mesmo? Lembra do que Jesus disse? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Não é discurso bonito, é comportamento bonito. É vida entregue. Se a gente olha para a vida dos santos, a gente vai ver isso. Por que eu comecei a homilia com essa música? Talvez vocês nem conheçam. Essa música é a música do Padre Zezinho, grande catequista da igreja, com as suas músicas. E lá, mais ou menos uns 23 anos atrás, quando eu estava no meu grupo de oração, eu lembro que o nosso coordenador, ele cantou e tocou essa música, e eu nunca me esqueci dela. Exatamente por meio dessa frase. Viverei como eu fui batizado. É o que nós precisamos fazer hoje. Como é que você estava no dia que você foi batizado? Novinho em folha. A sua alma estava resplandecente. No dia do seu batismo, você estava totalmente limpo, totalmente em paz. O batismo apaga a mancha do pecado original. E assim nós precisamos viver com um coração em paz. Viverei como eu fui batizado. Pare para refletir sobre isso. Será que hoje eu vivo como um batizado? Às vezes não. Às vezes o meu comportamento é de um pagão. Eu até digo que sou cristão, mas nas entrelinhas da minha vida não é nada disso. Então, meus amados irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, hoje você é convidado a refletir o que é ser batizado de fato. Será que eu estou disposto a derramar o meu sangue, as minhas lágrimas, o meu suor, em nome de Jesus, pela minha fé? Ou se houvesse uma perseguição à igreja, será que eu não iria apostatar? Será que eu não ia negar Cristo? Porque isso não está acontecendo de forma tão explícita, mas está acontecendo. Em muitos lugares a gente não pode mais bater um sino para a missa. Em muitos lugares nem sequer missa pública pode ser celebrada.
Em muitos lugares não pode mais ter procissão. Em muitos lugares você é chacotado, você é depreciado, desvalorizado pelo fato de você ser cristão. Eu escuto muitos jovens, eu sei o que eles passam no meio de um ambiente universitário porque são cristãos. Você que é casal cristão, o tanto de coisas que você tem que aguentar, que bobagem, que besteira, para que tudo isso? Mas não arredar, não voltar atrás. Por quê? Porque você é um batizado, você é um cristão. E estava rezando eu, lá em casa, e eu queria dar para vocês 4 dicas. 4, só 4. Frei, agora que eu entendi a importância do meu batismo, como é que eu posso de fato viver como um verdadeiro batizado? Querem saber? Não ouvi. Primeira coisa. Não dá, presta atenção. Não dá, não é compatível você querer de fato ser um cristão, um batizado de fato, verdadeiramente, e compactuar com o pecado. Eu sinto muito lhe dizer, tá? Primeiro passo, se você quiser ser um cristão de fato, você precisa romper com o pecado. Aquilo que eu disse no início da missa, aquele grande teólogo, Frei Raniero Cantalamessa, cardeal da igreja, o maior fracasso da nossa vida chama-se pecado. Por quê? Porque nos faz perder o maior prêmio, que é a salvação. Então, não dá, se você quer de fato ser um verdadeiro batizado no mundo, não dá para compactuar. Acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Uma para Deus, outra para o diabo. Eu preciso romper com o pecado. No batismo, a mancha do pecado original, ela foi apagada. Mas até o final da nossa vida, até o nosso último suspiro, nós precisamos lutar. Ali naquele santuário do coração de Jesus, onde eu atento tantas pessoas, como tantas vezes eu escuto as pessoas, Frei, mas de novo. Porque no dia que você desistir, é 10-0 para o diabo. É pelejando mesmo, caindo, levantando. São João Paulo II dizia, o santo foi aquele pecador que nunca desistiu. Eu sinto muito, tá? Mas não é 1 ano, 2 anos, 3 anos de luta, não, é a vida toda. Cai, levanta, continua, até chegar no céu. Mas lute, pelo amor de Deus, lute. Não faça, uma coisa é você pecar, presta atenção. Uma coisa é você estar lutando e você de repente cai. Outra coisa é um estado de pecado, uma coisa que já é constituída. Uma vez eu escutei uma pregação de um padre exorcista, que ele dizia, presta atenção, muitas vezes o nosso pecado tem nome. Às vezes sobrenome também. Tem lugar, tem cheiro, tem gosto, tem hora para acontecer. Muitas vezes o meu pecado, aquele estado de pecado, ele é algo que já está fazendo parte da minha vida. E como é que dá para viver como batizado desse jeito? Sem pelo menos lutar contra ele. Então a primeira coisa, se você quer de fato ser um verdadeiro batizado no mundo, um cristão no mundo, lute contra o seu pecado. Lute. Madre Teresa dizia que a coisa mais fácil do mundo é pecar, e é mesmo. Mas nem por isso que agora a gente vai, né? Se jogar. Luta, peleja, se esforça. Isso agrada o coração de Deus.
A segunda coisa, segundo elemento, se você quiser de fato ser um verdadeiro batizado no mundo, presta atenção. Tenha consciência do que você é. E o que é que eu sou, Frei? Filho de Deus. Filha de Deus. Discretamente, sem pegar, pelo amor de Deus. Mas discretamente olha para a pessoa que está do teu lado e diz: tu tem consciência disso? Tu já parou para pensar o que é ser de fato filho de Deus? Filha de Deus. Às vezes a gente não tem. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente tem gente que já perdeu isso, há muito tempo. Tem gente que já perdeu a noção de que é filho de Deus há muito tempo e vive umas relações abusivas. O cara trai, o cara mente, o cara faz de tudo, abusa. É que nem a música lá da Rita. Né? Me dá uma facada, vai tudo. Pode voltar, eu te perdoo. Né? Por quê? Porque não sabe o valor que tem. Quantas e quantas vezes eu tive que dizer na pessoa, a pessoa chorando, mas eu dizendo: olha para ti, se ama, sai desse relacionamento abusivo, dessa situação. Pelo amor de Deus, sai dessa condição, tu é filho de Deus, não foi para isso que tu foi feito. Larga esse vício, larga esse pecado, larga esse namoro que está te conduzindo ao inferno. Toma consciência de quem você é, pelo amor de Deus. Chore, mas muda de vida. Às vezes eu tenho vontade de fazer que nem o Padre Pio, dar um tapa, mas eu não posso. Eu não sou santo como ele. Queria, mas não posso. Mas tome consciência, pelo amor de Deus, meu filho e minha filha, tome consciência. Você não é pouca coisa, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Retome isso, essa consciência na sua vida. Meu Deus do céu, que vida é essa que eu estou vivendo? Que vidinha medíocre é essa que eu estou vivendo? Eu, um filho de Deus, uma filha de Deus, me submeter a isso? Vem cá. Cria vergonha na cara, né? Para com isso. Terceira coisa, qual é a primeira mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá, dizer bem bonitinho, ABC com Frei. Primeira coisa, renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado. Segunda coisa, tomar consciência de que eu sou filho de Deus. Terceira coisa, viver guiado pelo Espírito Santo. Gente, você, no dia do seu batismo, você recebeu o maior presente que você podia receber na vida. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E ele tem uma missão. Qual é essa missão, Frei? Ele quer te santificar. Mas tem hora que a gente não deixa. Como assim? Lembra do que São Paulo falou? São Paulo disse: não contristeis o Espírito Santo. O que é contristar o Espírito Santo? É deixar o Espírito Santo triste. E quando é que eu deixo o Espírito Santo triste? Quando eu não faço o que ele manda eu fazer. Quando eu não deixo que ele faça em mim o que ele tem que fazer. E qual é a missão do Espírito Santo? Adivinha? Me santificar. Uma vez, gente, eu fui para um momento de oração, um momento de oração com os padres jesuítas, e eu lembro que tinha um padre velhinho, seus 80 e poucos anos, e ele já tinha sido missionário, um grande teólogo, um homem incrível. E aí pediram para ele fazer uma fala lá. Padre, fala aí alguma coisa para a gente no momento de oração. E ele disse assim:
Sabe que eu estava rezando outro dia? E o Espírito Santo me disse uma coisa. Um homem poliglota, inteligentíssimo, teólogo. E ele, nessa simplicidade que eu estou falando para vocês, ele disse assim, sabe que eu estava rezando? E o Espírito Santo me disse uma coisa. Ô padre fulano de tal, eu queria tanto fazer de ti um santo, mas tu não deixa. Gente, aquele padre disse isso, eu nunca me esqueci na vida. Nunca. E vez ou outra, adivinha o que é que o Espírito Santo disse para mim? Frei Wilter, meu filho, tome tento. Eu queria tanto fazer de ti um santo, mas tu não deixa. Essa tua teimosia em fazer a tua própria vontade, eu estou tentando aqui, eu estou pelejando, está vendo, né? Mas tu não deixa. São Paulo diz, lá na carta aos Gálatas, existe uma vida segundo a carne e uma vida segundo o Espírito. Qual é que a gente está seguindo? Uma vida segundo o Espírito Santo é você se deixar conduzir por Ele. Como é que eu sou um batizado e não me deixo conduzir pelo Espírito Santo? Não dá. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Tomar consciência que sou filho de Deus. Terceiro. Se deixar guiado, ser guiado pelo Espírito Santo. E por último, não menos importante. O que é ser cristão? Perguntaram para uma criança, o que é ser cristão? O que é um cristão? É um Cristo bem grande, né? Não. Ser cristão é ser um outro Cristo no mundo. Aquilo que o Padre Zezinho traduziu tão bem na sua música, né? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É alguém olhar para mim e sentir Deus e ver Deus. Ser um cristão no mundo é você ser capaz de onde você chegar, você dar gosto. Você ser capaz de iluminar alguém com a sua vida. Já pensou, gente? Se pelo menos nós que estamos aqui, nós tomássemos consciência de fato e agíssemos assim. Eu sou da educação, sou um professor, pois lá eu preciso ser de fato um cristão. Eu sou do direito, eu sou um juiz, eu sou um promotor, eu sou um advogado, pois lá no direito seja um verdadeiro cristão. Eu sou da política, pois lá na política seja de fato um cristão. Eu sou da medicina, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, pois lá na medicina seja um verdadeiro cristão. Eu não sei de que âmbito você é, mas lá onde você está, seja de fato um cristão. Faça a diferença no mundo. Eu como padre estou tentando. Se você lá onde você estiver, você for de fato um cristão, você vai fazer a diferença no mundo. Lá as pessoas precisam saber que você é um batizado. E não somente porque você usa uma cruz no pescoço, mas porque você se comporta como um verdadeiro seguidor de Jesus. Tem consciência disso? Vamos ficar de pé. Hoje, a igreja vai nos dar a oportunidade de renovar as nossas promessas batismais. Um dia, alguém fez isso por a gente. Nossos pais, os nossos padrinhos. Mas hoje é você. Talvez você não saiba, você nem entendia, menino rei.
Agora você sabe. Você tem consciência. O Frei acabou de falar tudo que é um batismo. Tudo que é um ser batizado. E agora você vai renovar. Você também que está em casa, que está nos acompanhando. Você também tem essa oportunidade de fazer essa renovação das promessas do seu batismo. Mas antes disso, feche seus olhos. Eu queria que o ministério mais uma vez me ajudasse a cantar essa música que a gente estava cantando no início da homilia. Eu queria que você não cantasse somente com os seus lábios, mas de fato com o seu coração, com a sua vida, que você quer, que dessa vez é para valer, que você quer viver como foi batizado. Você é eleito, você é chamado a fazer a diferença no mundo. Cante isso com convicção, com fé. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei, cante. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Dessa vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Agora vai, Jesus. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Pega seus braços e diga isso agora com as suas palavras. Sim, Senhor, é isso que eu quero. Dessa vez é para valer. Não dá mais para protelar, Jesus. Eu preciso de fato assumir o meu batismo. Eu preciso de fato viver como um cristão, um outro Cristo no mundo. Não dá mais para viver um cristianismo de teoria, mas eu preciso de fato, de concretude. Com as suas palavras, vá dizendo isso a Jesus. É isso que nós queremos, Senhor, é isso que nós precisamos. Dai-nos esta graça, Jesus, de fato romper com o pecado, de fato viver a nossa filiação como filhos e filhas de Deus, nos deixarmos guiar pelo Teu Espírito Santo e darmos um testemunho concreto de vida cristã. Dai-nos esta graça, Jesus. Com suas palavras, diga isso. Quero ser como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Forte, quero ser como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor.
chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. E se você de fato entendeu essa mensagem do Evangelho de hoje e assumiu ela para o seu coração, para a sua vida, dê uma salva de palmas a nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.